Bom dia, olá a todos e todas. Meu nome é Gabriel. Eu vou apresentar para vocês uma parte da minha pesquisa, do meu trabalho de doutorado, que tem a ver com esses dois conceitos, que é o comum e no específico, na obra de Rineke Dijkstra. Bom, a Rineke Dijkstra é uma artista holandesa que trabalha com fotografia e vídeo, e vou mostrar algumas imagens aqui de alguns trabalhos dela. A ideia aqui é pensar esses trabalhos debaixo desses dois conceitos, né? Temos aqui essas imagens já um pouco clássicas, assim, né, na história da fotografia atual, ou melhor, na história da fotografia recente. A Dijkstra, ela sempre trabalha com jovens, com adolescentes, com crianças. Ela emprega um olhar um pouco mais neutro, uma luz um pouco mais monótona, no sentido de ter um som apenas, né, de ter ali uma função apenas. Aqui a gente tem alguns trabalhos em vídeo dela também, que seguem um pouco a mesma lógica das imagens, das fotos. Bom, qual que é a proposta desse trabalho? Primeiro de tudo, eu parto dessa citação desse autor holandês, que ele vai comentar essas duas fotos, essa primeira e essa. E ele vai dizer que nessas duas fotos é possível entrever algo que possivelmente nem aquelas crianças sabem, um certo mistério que está naqueles corpos. No entanto, como ele próprio diz, nessas imagens não há nada mais do que aquilo que se vê. Não se mostra aqui mais do que há para ser visto. Não existe elementos significativos nessa imagem que nos apontem para algo. Existem apenas os corpos que se dão a ver. Por isso que ele usa essa palavra, clarividência. Bom, dito isso, né, passando por essa citação, o que a gente pode pensar, né? Como que a Dijkstra faz isso? Qual o mecanismo que ela utiliza, né, para pensar essa profundidade que está dada na superfície, mas que, ao mesmo tempo, não está dada nos corpos, né? Ela se entrevê, há certa indefinição nessas imagens, uma flutuabilidade de sentido nessas imagens que permite essa leitura. Essa flutuabilidade ela está entremeada por um senso de comum, de banalidade nesses jovens. Para pensar essa hipótese, né, essas questões, a gente vai passar por três autores. Sobre o comum, a gente vai falar do Agamben e do Jean-Luc Nancy. E sobre a inespecificidade como estratégia na arte contemporânea, a gente vai passar pela Florência Garramon. Bom, o que o Agamben vai falar do qualquer? Para o Agamben, o sujeito não está ligado aos seus predicados. O sujeito, o humano, não está ligado àquilo que ele tem, àquilo que ele faz. O sujeito, antes de tudo, ele é determinado por sua própria exposição, por seu pertencer ao pertencimento. A isso ele vai dar o nome de qualquer, ao ser qualquer. A singularidade desse ser não está ligada ao que ela tem, ao que ela faz. Antes está ligada a uma indiferença em relação às suas próprias propriedades. Ela está ligada, antes de tudo, à totalidade de suas possibilidades. E é indeterminada. Ou seja, para ele, essa singularidade, esse ser qualquer, ele posa uma resistência passiva a tudo, a todos os dispositivos que tentam defini-lo. A potência do sujeito está na sua indeterminação potente, nesse ato, nesse não ato que é carregado de potência, não é? Ligada a essa ideia, a gente tem a noção de singularidade no Nancy, Jean-Luc Nancy. O sujeito, para o Nancy, ele é singular plural, porque o sujeito, ele não parte, a singularidade, perdão, ele não parte novamente daquilo que o determina, ele parte de si, ele parte de uma indeterminação. Para o Nancy, o sujeito, ele é ao mesmo tempo estranho a si mesmo e também ao mundo, porque nele estão as possibilidades de si mesmo. E o sujeito não conhece essas possibilidades. Logo, a única possibilidade para o Nancy é que esse ser, essa singularidade, ela compareça.
né, ela apareça junto aos outros a todo momento. É isso que nos define, nós comparecemos a todo tempo, nós nos apresentamos a todo tempo, como singularidade, não como individualidade determinada pelos predicados. Bom, essas duas noções, elas se ligam à Dijkstra no sentido em que parece que é nesse nível que ela está trabalhando esses sujeitos que ela fotografa. São sujeitos que são, vamos dizer assim, alheios a si mesmos. Eles são singulares e plurais ao mesmo tempo, porque eles são indeterminados. Logo, esses seres de possibilidade que ela fotografa, eles não têm uma representação estável. É sempre uma representação provisória. Eles sempre estão entremeados ou atravessados por uma indecidibilidade, por uma flutuação. Bom, como isso se conecta, né, a uma certa estratégia da arte contemporânea e de Dijkstra, claro, né? Bom, Florencia Garramunho, que é uma acadêmica argentina, ela diz que a arte contemporânea ela aposta numa certa inespecificidade como uma forma de elaborar uma linguagem do comum, uma linguagem que seja divorciada da linguagem específica da arte. Logo, ela coloca em questão um não pertencimento a esse mundo específico da arte. E essa estratégia, ela se monta no divórcio com as práticas que compõem os meios e as tradições. Não é? O que eu quero dizer com isso? Que ao se divorciar, por exemplo, das tradições de práticas da poesia, ou do teatro, ou da fotografia, etc., essas práticas inespecíficas, elas querem colocar a imagem, ou melhor, a arte, numa linguagem comum, né? E ela o faz também em relação ao sujeito, porque ela quer liberar o sujeito dessa linguagem específica da arte e colocá-lo na linguagem do comum. Então, ela coloca em jogo a especificidade da arte e a especificidade do sujeito. A Dijkstra, ela aposta nessa potência do comum de duas maneiras. Primeiro, ela fotografa esses corpos em mutação, esses corpos indefinidos, que são os corpos adolescentes, que são os corpos da infância. Eles estão em transformação, eles estão em sua pele, em seus corpos, eles estão em mutação, né? Logo, essa é um primeiro nível de atuação de Dijkstra. Um segundo nível, claro, é ao subverter os elementos, por exemplo, da fotografia, que são a clareza e a objetividade. Ao tomar a centralidade, ao fazer essas fotografias de maneira central, ao se divorciar da ausência de movimento, do formalismo geométrico, das legendas, por exemplo, ela se divorcia de uma tradição fotográfica que foi estabelecida no modernismo para poder jogar essa lógica, essa linguagem, de volta à linguagem do comum. Então, esses conceitos, eles se articulam em Dijkstra nesses dois níveis, a princípio, não é? Logo, ela faz isso para colocar em jogo outros direcionamentos, outros rumos da própria imagem artística. Ela quer questionar o olhar, a percepção do espectador a partir desse desafio que está nos corpos desses sujeitos, desses jovens, desses adolescentes, que postam um desafio às maneiras e às imagens que formatam os nossos afetos, os nossos sentidos, as imagens da mídia de massa, as imagens das redes sociais, as maneiras de nós compreendermos a imagem a partir de suas veiculações. Bom, eu espero que eu tenha sido claro. Se por acaso há alguma dúvida, eu fico à disposição. Podem colocar as perguntas de vocês e meu contato está na tela também para possíveis desdobramentos e dúvidas. Eu agradeço a atenção de vocês e até logo.